Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando seu destino. Quem fala é a Lulebel, de volta após um longo inverno. Cá aqui estou para voltar aqui com as tiragens coletivas. Hoje a gente vai dar uma olhadinha para ver o que seus guias espirituais, o que seus mestres, o que a espiritualidade quer falar para você que você precisa saber e ouvir agora. Então pode ser conselho, pode ser puxão de orelha, pode ser o anúncio de algo que virá, né? Então, cada um vai aplicar a sua situação, né? E não deixe de mentalizar, sintonizar com a energia da pergunta, tá? Então, nós temos aqui as três opções: opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Se precisar, dá pausa no vídeo para se concentrar. E nós vamos começar aqui com a opção número 1. Vamos dar uma olhada para a gente ver o que a espiritualidade manda. Conselhos para você, para o seu momento, previsões, puxões de orelha, o que vai ser, né? Vamos ver no primeiro momento o que está sendo dito. Bom, para início, né, de leitura, a gente percebe que a espiritualidade já anuncia que está com você. Aqui pode ser pessoas que têm uma ligação muito grande com egrégora cigana, que tem uma conexão muito grande com as artes, que tem muita inspiração, também guias, né, que te oferecem inspirações, insights. Eu vejo aqui uma conexão muito grande. Aqui a gente tem, né, a cor lilás, a cor azul, então pode falar do chakra frontal, pode falar do chakra coronário. Então já está mostrando assim uma conexão bem grande entre a espiritualidade e você, que escolheu essa opção número 1. A gente já vê que existe uma energia sutil, né, conversando com você. Possivelmente você já está percebendo isso, você já pode estar recebendo umas intuições, já está percebendo assim como se algo falasse na sua mente, né? Às vezes te desse um conselho ou te alertasse diante de alguma situação. Então, o que eu vejo aqui a espiritualidade querendo dizer no momento é que possivelmente você precisa se dedicar a um lado, talvez, ou material, profissional, aos seus ganhos na área do concreto. Pode dizer, inclusive, que você pode obter esses ganhos através do trabalho com a espiritualidade, ou, como eu falei, trabalho com as artes. Aqui entra a tecnologia também, grupos de afinidade, trabalho em grupos, né? Que você tem, assim, um ideal em comum. Mas eu vejo aqui que você tem, né, uma estrela muito grande, você tem toda uma capacidade de realizar uma coisa muito grandiosa. E com isso vem um retorno muito grande. Pode estar falando que é para você se dedicar a isso, como também vejo aqui um certo anúncio disso acontecendo, né? Como se você já tivesse no devir, né, do seu caminho, um dinheiro para entrar, né? Eu vejo também que você é uma pessoa que pode se sentir abastecida materialmente, que a espiritualidade vai trazer meios para que isso chegue até você. Se você está no momento de insegurança do lado material, aqui mostra que realmente tem algo aí para você ganhar, para você receber. Como eu vejo também, assim, você como pessoa com uma segurança interior maior. Mas eu vejo aqui que não existe, assim, um problema exato, assim, de sobrevivência ou algo assim, de faltar. É como se, de algum modo, mesmo que em alguns momentos você
até tema, né? Naquele sentido assim, não, vai acabar o dinheiro agora, não vai ter como eu pagar nada. É como se, de algum modo, algum caminho surge e traz aquele dinheiro para você. Então, aqui pode falar, né? Um momento de você receber ou uma soma em dinheiro, ou realmente essa questão de você sempre estar recebendo algo, mesmo que você esteja passando por um período que você pense, não, agora não vai dar. De algum modo a espiritualidade vai dizer, sim, vai dar um jeito. Vai conseguir sim e vai conseguir manter a sua segurança. Eu vejo aqui também que você vai ter algum tipo de insight pessoal, ou é isso que eles também estão tentando te inspirar, estão tentando colocar isso na sua cabeça, que você tem que sair de um certo posicionamento, às vezes pode ser um comodismo ou um sentimento de vítima, você pode ser uma pessoa que às vezes fica reclamando muito, né? E às vezes você não está agradecendo aquilo que você tem, no sentido assim, não é agradecer para a espiritualidade, para o universo, é uma percepção genuína daquilo que você tem. Não adianta ficar agradecendo lá, da boca para fora, né? Realmente você perceber aquilo que você tem, aquilo que te sustenta, que você tem meios, que você tem recursos, não só materiais quanto pessoais, internos seus. Você tem que se dar conta disso. É o que a espiritualidade está colocando aqui. Às vezes você não valoriza isso. Você pode ficar com um discurso de vítima, de coitado, de coitada, né? Então, tem que sair dessa posição, porque é como se fosse uma zona de conforto, né? Uma forma de você ficar presa a uma estagnação. Então, é como se você tivesse que realmente aceitar, né? Que talvez você esteja, né, se colocando para baixo ou colocando obstáculo onde não necessariamente existe. Aqui fala muito que o obstáculo está na sua mente, talvez não esteja na realidade, né? Talvez seja um modo de pensar que você tem que alterar. Aqui é como se você tivesse que pegar um papel e botar aqueles seus pensamentos negativos de um lado e do outro você escrever o oposto daquilo. E aí depois você vai se concentrar nesse oposto, né? Então, esses pensamentos que ficam às vezes te bloqueando, te colocando nesse posicionamento de vítima, né? Esses pensamentos, eles só estão te atrasando. Então, você tem que colocar o oposto, você tem que pensar no oposto. E eu vejo aqui que, às vezes, você pode não só ser vítima, como pode ser uma pessoa que está sempre buscando ajudar muitas outras pessoas, ou sempre colocando os outros em primeiro lugar. Essa carta ela pode falar de uma compaixão para com os outros, né? A espiritualidade, ela diz que você pode trabalhar ou se direcionar para isso, mas não ao ponto de você se sacrificar, ou ao ponto de você querer aprovação alheia apenas, né? Aquela questão assim de carência, de saco sem fundo, de estar sempre querendo, no final das contas, que alguém retribua esses seus favores, ou que alguém goste mais de você por isso, né? Então é como se você tivesse que parar com esse pensamento de também vou dar tudo aqui e eu fico em segundo, terceiro plano. Também não é legal isso. A espiritualidade fala que você tem que encontrar o seu valor, ok? Vamos ver o que mais. Aqui nós temos uma finalização que aconteceu na sua vida, pode ter sido um término de relacionamento, um fim de uma situação de emprego, um fim de uma situação de um grupo,
ao qual você fazia parte, ou pode ser algum tipo de traição que você acredita ter sofrido, algo que você resolveu botar um ponto final com toda a força da sua mente. Você falou, chega, basta, você deu um basta aqui, tá? E isso, de alguma forma, está fazendo com que você tente equilibrar razão e emoção dentro de você. É como se você quisesse entrar mais em sintonia com essas suas intuições. E aqui a espiritualidade se apresenta novamente, né? Falando que ela está com você, apresentando essas sutilezas, né? Essas mensagens, que é para você se acalmar e ouvir a sua voz interior, né? Ouvir o que o seu eu mais pessoal está dizendo, né? Talvez para isso, às vezes, você precisa se recolher um pouco, refletir, sair um pouco do burburinho do mundo. Aqui favorece também a você se dedicar a estudos que realmente sejam uma nutrição para sua alma, certo? E eu vejo aqui que assim você consegue alcançar esse equilíbrio interior. Em termos de relacionamento, o que a espiritualidade aponta é um momento de silêncio, né? Como se você talvez não falasse com uma pessoa envolvida ou várias pessoas envolvidas, né? Ou você simplesmente tivesse recolhido e você está equilibrando essas forças dentro de você. Vamos ver o que mais. Então, aqui eu vejo que talvez essa situação pode ter tirado muito a sua energia e o sabor da vida, né? Como se você ficasse numa situação de tédio, uma situação em que parece que nada te anima, nada é bom o suficiente, né? Então, às vezes até você pode se colocar muito nessa posição de servir, justamente porque é aquela questão de, bom, eu não tô conseguindo aquilo que eu quero, então eu vou tentar dar o melhor aqui para os outros. Mas aqui tá falando que é para você colocar um pouco mais de valor em si, naquilo que você faz. E mais uma vez, foca muito no lado de carreira e profissão, ok? Aqui também pode falar que se você aguarda uma conversa definitiva com alguém, a espiritualidade está falando que não é o momento porque a pessoa envolvida não está com essa disposição, digamos, né? É como se você fosse dar murro em ponta de faca. A pessoa ainda está se trabalhando interiormente para que possa conversar, né, ou ter um diálogo com você. Então, não é o momento de buscar diálogo. E aqui a carta final para fechar. A gente vê que, como essa moça, né, que está se jogando, né, nessa chama, né, assim, totalmente ali no impulso, né, é como se fosse para você renovar a sua vida, se jogar em coisas novas, começar coisas novas, né, mesmo que você não tenha muita experiência no assunto, né, é como se você precisasse recuperar a sua própria motivação. E no caso, para você recuperar essa motivação, você tem que sair justamente desse comodismo e dessa sensação de ser vítima ou de ter que salvar o mundo. Você precisa buscar mais a alegria, buscar mais os seus dons, os seus talentos, aquilo que você sente como se fosse uma chama interior, algo que te leva a algo, né? Um impulso, realmente é uma labareda aqui, né? Algo que realmente vai te levar a um movimento. Porque as cartas aqui, todas em questão, elas estão muito paradas. É muita gente sentada, pendurada, né? Esperando. Então aqui tá falando, você precisa movimento, tá? Precisa realmente agir e buscar, né? Novos caminhos na sua vida. Então não adianta ficar sentado no sofá da sala esperando. Você tem que realmente buscar contatos, buscar essas inspirações,
né? Então a espiritualidade, ela pode até te dar um empurrãozinho nisso, porque ela vai tá te inspirando, você tá conectado, conectada. Mas você tem que estar atenta ou atento a esse chamado, tá? E não se deixar prender por uma situação que depende de outra pessoa. Somente você pode direcionar a sua vida agora. Se essa pessoa vier, ok. Se não vier, enquanto ela está se resolvendo, você está tocando o seu barco, tá bom? Então essa foi a opção número 1. Quem gostou, deixa o like, deixa o joinha, deixa o comentário. E eu vou para a próxima opção. Para quem escolheu, cristal. Cristal, vamos ver o que a espiritualidade manda para você de recado. Opa, virando tudo aqui. O baralho quer falar, gente. Vamos lá. Vamos começar com as primeiras cartas. Ver o que a espiritualidade está falando para você no momento. Bom, aqui nós temos novamente a carta do pendurado. Se repetiu, né? Saiu na primeira jogada. Talvez tenha algum recado lá para você, se você sentir que precisa ouvir a opção número 1, aí você pode voltar lá. Se não, você fica assim, aqui só na 2 e vê o que vai sair aqui. Bom, a gente vê que você possivelmente está paralisado, está, vamos dizer, a gente fala paralisado, stuck, né? Tipo, realmente sem poder ir nem para frente nem para trás em algum tipo de situação. Ou você abriu mão de alguma situação que você já viu que não estava levando a nada, que estava te sugando muita energia, né? Que você fez todo tipo de sacrifício possível com relação a isso. Mas chegou o momento de abrir mão, né? Chegou o momento de dar um novo olhar para isso. E a espiritualidade, ela tá falando que possivelmente, o que eu vejo aqui na segunda opção, é como se você já tivesse talvez um passo à frente, né, do que na primeira. É como se você já tivesse analisando as coisas de uma outra maneira, já tivesse percebido onde estão suas falhas, onde você ficou muito passivo ou passiva, né, onde ou aquilo que você insistiu demais e não quis ver a realidade, né? Então chega o momento de mudar essa forma de ver as coisas. Eu vejo aqui que talvez você já tenha passado por todo um processo, né? Bem doloroso, que pode ter sido, algumas pessoas me vem aqui que pode ter sido até questão de adoecimento, seja seu, seja de pessoas próximas, ou mesmo algum relacionamento, né? Que ficou com um nó, né, que não resolveu, mas eu vejo que você está fazendo uma conclusão desse processo, realmente é algo que você tem que seguir em frente sem olhar para trás, né, e a espiritualidade anuncia que é um período em que você tem que buscar alegria, felicidades, comemorações, buscar as pessoas afins, pessoas que você gosta, pessoas que te jogam para cima, né? Como se até o encontro com essas pessoas podem favorecer para alguma questão de empreendimento pessoal, né? Como se fosse te ajudar em algum negócio, né? Alguma coisa que você queira conquistar para você. Aqui pode ser tanto do lado material quanto do lado estudantil, né? Eu vejo aqui que também pode ser uma questão de saúde, de você trabalhar muito isso, né? Com muito movimento, né? Talvez praticando esportes, talvez se dedicando, né, a esse seu lado físico. Mas eu vejo também ao lado profissional,
que é como se você não tivesse dando muito valor àquilo que você faz, mas eu vejo aqui que você pode não estar dando muito valor, mas também alguns métodos, alguns olhares, algumas formas de ser nessa atuação profissional, de carreira, já está um pouco assim ultrapassado. É como se você tivesse um pouco cristalizado ou cristalizado em certos meios, né, de agir no profissional. É como se isso já não estivesse trazendo mais um retorno para você, seja financeiro, seja de realização. Então aqui está falando que é um momento talvez você mudar essa perspectiva de fazer as coisas sempre da mesma forma e tentar fazer de uma forma diferente. E eu vejo aqui que algumas associações podem ajudar. Associações com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Ou até mesmo você abrir um próprio negócio, algo que seja só seu. Porque realmente, como as coisas andam, é como se você se sentisse inútil ou numa questão assim de menos-valia mesmo, como se você não estivesse produzindo ou dando aquilo que você pode dar. Diz que você tem muita sabedoria, né? Essa dama tem esses chifres longos, falando que você tem muito conhecimento, mas é como se você tivesse chegado num ponto em que é preciso reestruturar algo, né? Não pode ser da mesma forma. Aquilo já não é mais, digamos assim, o brilho no olhar, né? Então, é como se você tivesse realmente que trabalhar nesse lado, talvez estudando uma coisa nova, né? Como se estivesse faltando um pouco mais dessa energia, né? Vamos ver o que mais. Bom, a espiritualidade fala que você está num momento de se recuperar realmente de algum tipo de conflito, dor, separação, ou traição, ou algo que você se sentiu realmente rejeitado, rejeitada, você tendo que se recuperar. E eu vejo muito aqui num assunto amoroso realmente, tá? Para algumas pessoas, não vai ser isso para todas as pessoas. Algumas pessoas realmente estão falando de um lado profissional, de um lado físico, né, que você tem que reestruturar. Aqui o assunto já é bem direto na questão do emocional, de relacionamento. Então aqui já está realmente falando que você está nesse período de cura, né? Cura vai ser uma palavra muito importante para você agora, tá? Eu vejo aqui que tem esse relacionamento que não foi nem para frente nem para trás, teve realmente uma certa reciprocidade, teve muita atração, tem assim uma compreensão de uma pessoa para com a outra, né? Uma afinidade de almas. Eu vejo aqui que realmente, vamos dizer assim, nos lençóis a coisa podia ficar muito quente. Para quem rolou, rolou. Para quem não rolou, essa ideia, né, tá muito evidente aqui como algo, como uma das coisas que mais incentivava esse relacionamento também, né? Mas não é só isso, porque tem sentimento, tem amor aqui, né? Só que essa relação tá em suspenso. Isso não tá acontecendo. Mas por algum motivo isso não tá acontecendo, que você deve saber, né? O fato de você não estar podendo se relacionar com essa pessoa, porque sentimento tem. E se você tem dúvida que essa outra pessoa sente algo por você, aqui o baralho é uma carta de reciprocidade, o 2 de copas, então um está ligado ao outro, né? Como yin e yang, e um está ligado ao outro. Um precisa do outro, né? Se complementa. Então, como esses dois peixes entrelaçados aqui, de onde sai essa lótus, né? Feminino, masculino, essa integração. Então, é como se fosse uma coisa recíproca. Então, não é uma coisa assim só das suas ideias, tá? É algo que
A outra pessoa também sente, mas também não tá podendo. Então, você pode saber o motivo aqui, pode ser um outro relacionamento, pode ser um caso de doença, pode ser um caso de falta de dinheiro, né? Distanciamento geográfico, algo que impede que esse relacionamento aconteça agora. E aí a espiritualidade colocou aqui duas cartas, né? Olha que curioso. Sucesso e aqui fracasso. Bom, você pode estar colocando essa régua em você, na sua vida, né? Ou você é um sucesso ou você é um fracasso. Você pode estar sendo muito exigente consigo. A gente tem aqui essa rainha de ouros, que no tarô de Thoth é uma carta capricorniana. Capricórnio é um signo regido por Saturno, que é um signo de extrema exigência. Então é como se você se exigisse muito, para você é tudo ou nada, né? Uma questão assim muito de, às vezes, se avaliar de uma maneira muito rígida. Então, a espiritualidade, ela fala que talvez você precise equilibrar um pouco, né? Com esse 2 de copas aqui dentro de você, fazer essa alquimia, essa mescla dessas duas forças, né? Dessas polaridades dentro de você, para que não fique muito uma coisa nem outra, né? Porque não adianta ser muito otimista e alienado, né? Como também não adianta ser muito pessimista e perde todas as oportunidades, né? Porque o mundo é cinza. Então você precisa ter um equilíbrio dessas duas forças dentro de você. E eu vejo aqui que isso vai ser vital, né? Talvez um pouco mais de generosidade de você com você, um pouco mais de paciência para construir as coisas, tá? Também não querer tudo da noite pro dia, porque a gente tem aqui uma Vênus em Áries, né? No 4 de paus, é como se fosse uma coisa de querer tudo para ontem. Tem que resolver amanhã, né? Senão é fracasso. Não é assim, tem que ter paciência. Porque a gente tem o Saturno em Touro, é uma construção que você tem que fazer lenta, né? Não é que você tenha que fazer lenta, né? Mas que tem o tempo de construir, né? Segundo as questões práticas da vida. A gente tem o 5 e o 7 de ouros aqui, que nesse baralho são cartas de muita escassez, muita falta, né? Muita decepção, frustração. Então, é como se você tivesse que equilibrar isso dentro de você. E se teve alguma outra questão emocional, também não trazer isso para o seu lado, pelo seu poder pessoal, né? Porque você tem um potencial de sucesso grande aqui, que é o que a espiritualidade está anunciando. Essa carta sucesso fala, inclusive, que é possível você ter algum sucesso vindouro por aí, apesar de você ficar só vendo seus fracassos. E finalizou aqui com o 7 de espadas. Bom, o 7 de espadas aqui chama futilidade, que fala de pessoas, né, que às vezes, de alguma maneira, tudo nada tem muito valor, né? Você acaba mudando muito de ideia, mudando muito de humor, fica, né? Agora eu gosto muito, agora eu não gosto nada, né? Ou então, qualquer coisa que aconteça, você vai botar um defeito, né? É porque tá muito quente, é porque tá muito frio, é porque tá muito longe, é porque tá muito perto, é porque... enfim, sempre vai ter uma desculpa, né? Então essa carta, ela fala de você sempre inventar defeitos, botar coisas que atrapalham o seu caminho, mas é você que tá, talvez, né, oscilando demais, né, nessa questão interna. Você precisa ser mais honesta ou honesto consigo mesmo. E aqui fala com as pessoas ao redor também. Às vezes as pessoas podem achar que você tá sempre fugindo delas. Por exemplo, marca um compromisso com você, você não pode. E às vezes não é por um motivo muito sério. Às vezes é um motivo que no final você que não quer, você que não tá afim, entendeu? Então é como se você tivesse que ser honesto, ser franco consigo mesmo, né? Não contar mentiras para si mesmo aí, né? Precisa realmente
olhar para si com mais franqueza. A espiritualidade está pedindo por isso. Honestidade. Menos volatilidade. Eu vejo aqui também que ela pode falar também, pode ser um alerta, tá, para algumas pessoas, para ficar ligado também. Se você não se identifica, né, com o que está sendo dito, com o que a espiritualidade está apontando no momento, com relação a isso, pode falar que sejam pessoas ao redor também, que você tenha que lidar, que você sente que não são verdadeiras com você. Então, você mantém a sua verdade, tá? E tome cuidado com furto, roubo, golpe, enfim, pessoas que podem vir com uma conversa enganosa com relação a você. Pessoas covardes, pessoas que não bancam, né, aquilo que dizem, não fazem aquilo que foi combinado, tá? Então, fique alerta com relação a isso. Aí é um toque da espiritualidade, pode estar falando de alguém da sua proximidade, né? Pessoas que você se obriga a usar de uma diplomacia, que você sente que você não pode ser você mesma ou você mesma aí, né? Então, por isso que algumas pessoas aqui estão em algum tipo de trabalho que não dá mais. É como se realmente talvez seja um ambiente ruim e que você começa a pensar que talvez você tenha que mudar, né, para algo que você goste mais, com pessoas que têm mais afinidade, até para o trabalho fluir, né, com maior prazer e você obter mais sucesso. Tá? Então também pode ter esse caso aqui, tá bom? Então essa foi a opção número 2, espero que tenham gostado, deixe seu like, deixe seu joinha e eu vou para a próxima opção. Para quem escolheu a asa, o que a espiritualidade tem a dizer a você? Para você que escolheu a opção de número 3. Eita. Bom, essa situação aqui é o seguinte. Tá falando de alguma briga, discussão, confronto que você possa ter tido com alguém. Cada um muito firme nas suas opiniões, tá? Eu vejo aqui que uma pessoa pode ter sido ríspida, rude com a outra, mas de uma maneira impulsiva, tá? Eu não vejo aqui que se palavras vieram a te ferir ou se as suas palavras feriram uma outra pessoa. É como se não fosse assim algo intencional, fosse algo muito no calor do momento, né? E isso gerou um afastamento, uma separação. E depois disso, quando a ficha caiu, né? Quando caiu o meteoro, quando caiu o meteoro, a pessoa, né, que fez, né, que causou o dano maior aí, tá sentindo um arrependimento, uma dor na consciência, tá um negócio terrível aqui. A pessoa talvez nem durma direito, fica com insônia, ou fica se acusando, né, ou cada hora pensa que pode acontecer uma coisa errada, pode estar com medo de você, se sentindo intimidada ou intimidado, ou cada um vai adaptar a sua situação, às vezes a situação é inversa, né? Mas no caso você, se você se identificou com essa situação, então essa leitura é para você, porque tá falando muito disso. Uma separação, afastamento de alguém, pessoas que se gostam, pessoas que têm o sentimento uma pela outra, mas alguém aqui foi um cavalo, no caso aqui tem 2 cavalos, né? Alguém aqui deu aquele coice, foi um negócio tenso. E aí tá mostrando muito arrependimento, muita dor sendo gerada aí, né? Saiu a carta crueldade, né? Quando a mente age com essa rispidez, né? E agora a mesma rispidez que foi usada na discussão tá sendo usada contra a própria mente da pessoa.
Possivelmente porque é uma pessoa assim. Uma pessoa que não tem meias palavras, né? Só que foi demais aqui. Vamos ver o que mais. A espiritualidade, aqui no caso, ela tá falando de uma situação, tá? É como se fosse uma fofoca espiritual falando que se alguém te feriu, essa pessoa está sendo ferida. Não é pela espiritualidade, é pela própria mente, tá? A espiritualidade só tá contando, só tá falando, ó, essa pessoa tá com uma dor na consciência, tá aí pensando sem parar, não consegue dormir pensando nisso, né? Então é como se tivesse uma situação em que realmente existisse algum tipo de culpa, né? Agora, se for o seu caso, né, você estiver arrependido de alguma ação, alguma atitude que você tenha tomado impulsiva, né, aí a espiritualidade está falando para você tomar cuidado com a sua mente, né, não fique se acusando, porque isso é uma perda de tempo, né, ou você faz algo para corrigir a situação, ou simplesmente segue com a vida, né, deixa o passado lá. Agora, se você vai ficar só pensando sem tomar uma atitude, também não adianta, tá? Tem que fazer algo para buscar uma solução nisso. E aí eu vejo aqui também para não procrastinar, né? Não deixar para depois, né? Essa carta aqui às vezes fala, faça hoje, né? Não fique deixando para amanhã, depois de amanhã, né? Resolva essa situação o mais rápido possível, tá? Não fique deixando para sabe lá quando. Que aí só piora, você só piora nesse processo de culpa, né? Tente consertar a situação, né? Com coragem, né? Que o Cavaleiro de Paus tem de sobra. E aqui, né, a gente tem o 2 de Paus, que traz esse Marte em Áries, né? Que fala justamente dessa atitude impulsiva, que acabou gerando um problema, né? Um problema, um afastamento, uma tristeza, né? Um sentimento de fracasso, um sentimento de que talvez você tenha investido todo um tempo, você tenha trabalhado duramente nesse relacionamento. Aqui tá muito forte para relacionamento, tá, gente? Você insistiu nisso e o negócio não deu fruto, o negócio ficou parado, né? Ficou difícil. Talvez tenha sido até um dos motivos, né, dessa discussão ou desse confronto. Mas eu vejo aqui que existe muita paixão, né? É como se fosse assim um casal meio dramático, né? É o casal drama queen e drama king, né? Que é como se realmente fosse tudo muito ali no calor da situação, né? E aí eu vejo aqui um desejo de recomeçar, um desejo de talvez se reconciliar, estar em contato, fazer um movimento, né? Justamente solucionar uma questão, né? Talvez você tenha que tomar essa atitude ou a outra pessoa envolvida tenha que tomar essa atitude, tá? Talvez seja uma... Aí você vai aplicar a sua situação. Se você sente que, no caso, não foi você que vacilou, então deixa nas mãos do outro. Agora, se você que vacilou, é como se você tivesse que tomar uma atitude, né? Tivesse que tomar uma decisão com relação a isso. Para alguns casos, a sua decisão foi se retirar. Você falou, esse relacionamento não está indo para frente, eu já dei tudo que podia dar, não estou vendo os frutos desse relacionamento, então decidi que eu vou ser totalmente independente, autônomo, vou seguir o meu caminho, a minha rota, e eu não quero saber mais dessa pessoa na minha frente, tá? Mas a espiritualidade está contando aí que existe aí alguém que tá, quando bota a cabeça no travesseiro, tem pesadelo, tá? Ai. Então, aí eu vejo aqui que é um momento também que a espiritualidade chama, né? Justamente para que você pegue essa sua independência, que você usufrua, né? Desse seu poder de conquista, do seu poder de liderar, iniciar coisas. A sua criatividade está muito em alta aqui. Você pode ter algum tipo de ideia genial que vai
ter tudo para dar certo e a espiritualidade dá maior força para isso, né? Como se fosse uma ideia muito, muito fértil, com muito potencial de realização. Aqui também fala, é positivo para atletas, pessoas que fazem muito movimento, exercício físico, né? Também para pessoas que são empreendedoras, pessoas que são coach, né? Pessoas que dão apoio e motivação para outras pessoas. Também pode ser pessoas ligadas a um lado militar. Pode ser pessoas que gostam de brigar, né? No sentido assim de, vou brigar na justiça. Então é um advogado, uma advogada que quando tem que brigar, vai lá e bota o pau na mesa e realmente mostra que veio, né? Então mostra algum tipo de atitude aí realmente direcionada à solução, né? De realmente uma ação que é contundente, que realmente resolve, que realmente faz acontecer. Briga, 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 quanto paus. Eita, nós, hein? Aqui, né, para algumas pessoas pode ter sido um relacionamento que tem realmente esse componente de muito drama, muita paixão, muita atração, muita sexualidade envolvida, né? Algumas pessoas pode ter aquela obsessão, né? Uma pessoa pela outra, no sentido de, né, não sai da cabeça, fica pensando na pessoa, né? E ao mesmo tempo eu vejo muitos obstáculos no caminho. Algumas pessoas têm uma questão social, né? Algo que pode ser considerado proibido, né? Considerado proibido no sentido que, né, a gente tem, digamos, as regras sociais, né? Aquilo que é o, digamos, normalizado, que faz parte da norma. E o diabo é tudo que escapa à norma, né? O subversivo, o que foge à norma. Então, é como se você tivesse com algum envolvimento. Pode ser uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa que pode ser envolvida com coisas que não sejam legais, né? No sentido da lei mesmo, né? Pode ser uma pessoa que tenha, vício em jogo, vício em bebida, né? Algum problema, pode ser uma pessoa viciada em sexo, pode ser uma pessoa... Enfim, aqui tá dando algum tipo de problema, né? Que lida com a sombra. Você e essa pessoa acabam um dando gatilho no outro, né? Uma na outra, vocês têm essa tendência a bater de frente, a ter esse conflito, né? De interesses, de visões de mundo, né? Talvez você não queira fazer algo que você considera errado, né? Ao mesmo tempo você sente esse impulso muito forte dentro de você, né? Como se também ao mesmo tempo você não conseguisse, né, cortar isso, né? E eu vejo aqui muito grande essa atração, né? Isso aqui tá muito forte aqui. Aquelas relações que pega fogo, porque o que mais tem aqui é naipe. A gente tem fogo, 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 né? O fogo total aqui, né? E eu, quando olho essa carta, eu sempre penso, ou você mergulha logo e vê o que dá, ou você realmente tem que ter essa força de cortar totalmente, né? De realmente fazer, ir para a clínica de recuperação, né? Para tirar esse vício, né? Essa obsessão, esse desejo da cabeça, né? Reprimir isso de alguma maneira, né? Aqui tá dando isso muito forte. Tá causando assim, deixando a mente bem agitada, né? Possivelmente a espiritualidade está vendo que você está brigando contra isso, né? Que você está tentando não se jogar nessa direção. Mas é como se a gente, olhando por uma perspectiva da psicologia mesmo, né? É a questão da sombra. A sombra, a gente não adianta negar a sombra. Quanto mais você nega a sombra, maior ela fica. O ideal é você clarificar, colocar uma luz sobre ela, né? Você... Primeiro, admitir, né? Admitir aquilo que é um problema para você, aquilo que, né? Aquela primeira coisa, eu tenho problema com álcool. Então, primeira coisa é admitir, né? Porque muitas pessoas não admitem enquanto elas continuam nesse vício, né? Dificilmente
se elas não admitirem, elas vão conseguir sair. Então, primeiro, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, né? Então, é como se fosse isso. Você tem que admitir que você tem uma questão, você tem um problema, tá? Não vai sumir, não vai desaparecer simplesmente. É algo que você tem que resolver, que você tem que buscar clarificar, né? E aqui tá falando que você realmente eu tenho que viver intensamente algo, né? Com toda a energia possível, aqui são paus de novo, né? Ou trazer algo que tá assim nas trevas, né? Aqui das trevas à luz, né? Desse lado noturno para o sol. Então é como se você tivesse que trazer à luz alguma coisa que tá te incomodando muito, né? E que você precisa aceitar isso, precisa trabalhar. Não adianta você ficar lutando contra isso, reprimindo. Você precisa realmente tomar uma atitude. E aqui é como se está sendo tanto pausa aqui, a espiritualidade está falando tanto dessa força de ação, que talvez você esteja realmente muito parada ou parado. É como se você tivesse realmente que se debruçar para resolver essa situação. Não dá mais para ficar adiando, deixando para depois. Tem que resolver o quanto antes. Porque isso está causando um conflito danado na sua mente, né? E nos seus objetivos, na sua criatividade, né? Naquilo que você quer colocar como propósito na sua vida. Então, se for um relacionamento, por exemplo, tem uma questão do relacionamento, que tem algum tipo de problema. Talvez tenha que ter uma conversa, um esclarecimento, né? Uma autenticidade, né? Uma aceitação. Não, olha, fulano, olha, eu sinto isso. O que é que você sente? Você sente isso e isso. Nisso a gente se dá bem. Nisso não dá bem. Tem como a gente dar um jeito nisso? Tem como a gente equilibrar? Tem. Não tem? Então cada um vai seguir o seu caminho, mas vamos seguir bem. Vamos seguir, assim, com a verdade colocada, entendeu? Com a verdade à tona. Então é como se você tivesse que realmente olhar com clareza para uma situação e ter uma conversa franca ou tomar uma atitude realmente sincera, honesta, verdadeira, tá? E aí eu vejo aqui que o que a espiritualidade está falando, que você tem que trazer desse inconsciente, dessas coisas que estão sombrias, que você não aceita, você tem que trazer isso à luz, né? E se você está falando, mas não sou eu, é outra pessoa envolvida que fez isso, né? Mas se isso estiver te incomodando, né? Ou ainda causar conflitos, brigas, né? O que está pedindo aqui é honestidade. E a primeira honestidade é de você com você, tá bom? Então, essa foi a opção de número 3. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu joinha, comente e estamos aí. Se Deus quiser, eu consigo continuar, vou continuar postando, vou continuar aqui com vocês. Pelo menos essa é a minha ideia, tá, gente? Um grande beijo e tchau, tchau!